Pense por um momento. Imagine-se no deserto da Judéia, no ano de 1947. Um jovem pastor beduíno lança uma pedra dentro de uma caverna e ouve um som inesperado, o tilintar de cerâmica quebrando. O que ele descobriu naquele momento mudaria para sempre nossa compreensão da Bíblia e do judaísmo antigo. Prometo que o que vou revelar hoje vai transformar completamente sua maneira de entender as Escrituras. E a última revelação é tão poderosa que poucos estudiosos têm coragem de falar sobre ela. Olá, queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sou João Lima e seja bem-vindo ao canal Entre o Céu e a Terra. Profetizo sobre sua vida agora. O Senhor vai abrir entendimentos e revelações profundas através deste estudo. Hoje vamos mergulhar num dos temas mais fascinantes da arqueologia bíblica: os mistérios dos manuscritos do Mar Morto. Antes de prosseguirmos, se você valoriza conteúdo que aprofunda sua fé com base histórica e arqueológica, não se esqueça de se inscrever no canal Entre o Céu e a Terra, deixar seu like e compartilhar este vídeo. Isso nos ajuda tremendamente a espalhar essas revelações para mais irmãos. Os manuscritos do Mar Morto representam a maior descoberta arqueológica do século XX relacionada à Bíblia. Estamos falando de mais de 900 documentos encontrados em 11 cavernas diferentes na região de Qumran, às margens do Mar Morto. O mais impressionante? Alguns desses textos datam de mais de 2000 anos atrás, antes mesmo do nascimento de Jesus Cristo. O que muitos não sabem é que esses manuscritos estiveram escondidos por 2 milênios, preservados milagrosamente pelo clima seco do deserto. Deus guardou esses textos por um propósito divino, para que fossem revelados exatamente em nossa época. Pense nisso. Por que agora? Por que Deus permitiu que esses textos sagrados ficassem ocultos por tanto tempo e só viessem à luz em nossos dias? O professor John Collins, especialista em estudos bíblicos da Universidade Yale, afirma que os manuscritos do Mar Morto são a maior janela que temos para o pensamento judaico no tempo de Jesus. E ele está absolutamente correto. Entre os manuscritos, encontramos cópias de praticamente todos os livros do Antigo Testamento, com exceção apenas do livro de Ester. A cópia mais antiga completa do livro de Isaías que temos hoje veio dessas cavernas. E o que isso nos revela? Uma fidelidade impressionante ao texto que temos hoje em nossas Bíblias. Quando comparamos o rolo de Isaías, encontrado em Qumran, com as versões que tínhamos antes dessa descoberta, percebemos que são virtualmente idênticos, apesar de haver uma diferença de mais de 1000 anos entre os manuscritos. Isso confirma o que está escrito em Isaías, capítulo 40, versículo 8. A relva murcha, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Mas, além de confirmarem a fidelidade do texto bíblico, os manuscritos do Mar Morto também nos trazem informações fascinantes sobre a comunidade que os produziu e guardou. Quem eram essas pessoas? Por que se isolaram no deserto? E qual a relação delas com o cristianismo nascente? A maioria dos estudiosos acredita que esses manuscritos pertenciam aos essênios, um grupo judaico que se retirou para o deserto em busca de pureza e dedicação total à lei de Deus. Eles viviam em uma comunidade separada, rejeitando o que consideravam impurezas do Templo de Jerusalém e dos sacerdotes que o controlavam. Fascinante pensar que enquanto Jesus caminhava pela Galileia, este grupo vivia isolado no deserto, copiando meticulosamente as Escrituras e produzindo seus próprios textos interpretativos. O que poucas pessoas sabem é que os essênios praticavam uma vida muito semelhante ao que vemos no cristianismo primitivo, descrito em Atos. Eles compartilhavam propriedades,
dedicavam-se à oração e ao estudo das Escrituras e aguardavam fervorosamente a vinda do Messias. O livro de Atos, capítulo 2, versículos 44 e 45 diz: Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Esta descrição poderia facilmente referir-se aos essênios também. Entre os textos não bíblicos encontrados nas cavernas, temos o fascinante Rolo da Guerra, que descreve uma batalha apocalíptica final entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Esta linguagem dualista nos lembra imediatamente João capítulo 3, versículo 19. Esta é a condenação, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O professor Lawrence Schiffman, da Universidade de Nova York, aponta que os manuscritos do Mar Morto nos permitem entender melhor o ambiente religioso em que Jesus surgiu. De fato, quando estudamos esses textos, começamos a compreender melhor certas expressões e conceitos presentes nos evangelhos. Um dos aspectos mais intrigantes é o chamado Rolo do Templo, que oferece uma interpretação rigorosa da lei mosaica e inclui instruções detalhadas sobre como o templo deveria funcionar. Os essênios acreditavam que o templo de Jerusalém estava corrompido e esperavam um dia restaurá-lo à sua pureza original. Não é surpreendente que Jesus também confrontou a corrupção do templo quando expulsou os cambistas, como relatado em Mateus capítulo 21. Outro texto fascinante é o Documento de Damasco, que menciona um mestre da justiça, uma figura messiânica que guiou a comunidade. Alguns estudiosos especulam sobre possíveis conexões entre este mestre e João Batista, ou até mesmo Jesus, embora não haja menção direta a Jesus nos manuscritos. Um fato curioso é que encontramos nos manuscritos referências a práticas de purificação por água, semelhantes ao batismo cristão. João, capítulo 3, versículo 5 nos diz: Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Estas práticas de imersão ritual eram comuns entre os essênios e podem nos ajudar a entender o contexto em que surgiu o batismo cristão. Mas talvez o aspecto mais impressionante dos manuscritos do Mar Morto seja como eles confirmam a antiguidade e confiabilidade dos textos bíblicos. Antes dessa descoberta, as cópias mais antigas que tínhamos do Antigo Testamento datavam de cerca do ano 900 depois de Cristo. Os manuscritos de Qumran recuam essa data em mais de 1000 anos. Se você está acompanhando até aqui, deixe nos comentários. Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. Agora, vamos adentrar um território ainda mais fascinante. Entre os manuscritos foi encontrado o chamado Rolo de Cobre, algo completamente diferente dos demais. Enquanto a maioria dos textos era escrita em pergaminho ou papiro, este foi gravado em cobre. E seu conteúdo? Uma lista detalhada de 64 locais, onde supostamente estariam escondidos tesouros inestimáveis do Templo de Jerusalém. Pense nas implicações disso. Se esses tesouros existirem realmente, estaríamos falando de artefatos sagrados que poderiam incluir itens do próprio Templo de Salomão. O Dr. Robert Eisenman, professor de religiões do Oriente Médio, sugere que o rolo de cobre pode ser uma evidência de que os essênios anteciparam a destruição do templo pelos romanos em 70 depois de Cristo e esconderam seus tesouros mais preciosos. Alguns desses locais mencionados no rolo de cobre já foram investigados, mas até agora nenhum tesouro foi encontrado. Seria esta apenas uma lista simbólica? Ou os tesouros ainda aguardam ser descobertos, talvez reservados por Deus para serem revelados em um momento específico do fim dos tempos?
Outro aspecto surpreendente é como os manuscritos do Mar Morto iluminam as profecias messiânicas. No texto chamado Onque Melquisedeque, há referências a Melquisedeque como uma figura celestial que trará a redenção. Hebreus capítulo 7 faz exatamente essa conexão entre Melquisedeque e Jesus como nosso sumo sacerdote eterno. Este manuscrito nos mostra que a interpretação messiânica de Melquisedeque já existia antes do tempo de Jesus. No fragmento conhecido como 4:46, há uma passagem impressionante que se assemelha a Lucas capítulo 1, quando o anjo anuncia o nascimento de Jesus a Maria. O texto de Qumran diz: "Ele será chamado Filho de Deus e o chamarão Filho do Altíssimo." Compare com Lucas, capítulo 1, versículo 32. "Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo." A semelhança é extraordinária. Uma descoberta particularmente emocionante foi o manuscrito 4Q521, também conhecido como texto messiânico. Nele lemos: "Os céus e a terra obedecerão ao seu Messias. Ele curará os feridos, ressuscitará os mortos e anunciará boas novas aos pobres." Isso nos remete diretamente a Mateus capítulo 11, versículos 4 e 5, quando Jesus responde aos discípulos de João Batista: "Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho." Esta é uma evidência extraordinária de que muitas das expectativas messiânicas que Jesus cumpriu já estavam articuladas nos textos judaicos antes de seu ministério. Não é maravilhoso como Deus preparou o caminho, deixando sinais ao longo da história? O professor James Vanderkam, um dos principais especialistas nos manuscritos do Mar Morto, afirma que estes textos nos mostram que as esperanças messiânicas no tempo de Jesus eram muito mais ricas e complexas do que geralmente imaginamos. De fato, eles nos ajudam a ver como Jesus não surgiu em um vácuo histórico, mas em um momento precisamente preparado por Deus. Chegamos agora à revelação mais poderosa de todas. Entre os manuscritos, encontramos o chamado Pergaminho do Filho de Deus, ou 4Q1246. Este texto contém uma profecia impressionante sobre alguém que será chamado Filho de Deus e Filho do Altíssimo, cuja soberania será uma soberania eterna. Estas palavras, escritas antes do nascimento de Jesus, parecem descrever exatamente o que o anjo Gabriel disse a Maria em Lucas capítulo 1. A linguagem é tão semelhante que alguns céticos tentaram argumentar que o cristianismo simplesmente copiou essas ideias. Mas a verdade é muito mais profunda. Deus estava preparando o mundo para a vinda do Messias, semeando as expectativas corretas nos corações que buscavam a verdade. É como está escrito em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. "Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho." Outro aspecto fascinante é o calendário de Qumran, encontrado nos manuscritos. Os essênios seguiam um calendário solar de 364 dias, diferente do calendário lunar usado pelo templo. Isso significa que eles celebravam as festas judaicas em dias diferentes dos demais judeus. Alguns estudiosos sugerem que isso pode explicar por que os evangelhos às vezes parecem ter cronologias diferentes da última semana de Jesus. É possível que Jesus tenha celebrado a Páscoa segundo o calendário essênio, explicando discrepâncias aparentes entre os relatos evangélicos. A professora Rachel Elior, da Universidade Hebraica de Jerusalém, observa que os manuscritos nos mostram como o judaísmo do primeiro século era diverso e vibrante. Esta diversidade nos ajuda a entender melhor o contexto em que Jesus ministrou e por que suas mensagens ressoaram tão fortemente com alguns grupos, enquanto encontraram resistência em outros.
Talvez o aspecto mais significativo dos manuscritos do Mar Morto para nós hoje seja como eles confirmam a confiabilidade da palavra de Deus. Quando comparamos o texto de Isaías encontrado em Qumran com nossas Bíblias modernas, encontramos uma correspondência de mais de 95%, e as diferenças são principalmente questões menores de ortografia. Isso demonstra como a palavra de Deus foi preservada com extraordinária fidelidade ao longo dos milênios. Como disse Salmos capítulo 119, versículo 89, para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. Os manuscritos do Mar Morto são um testemunho arqueológico desta verdade eterna. Queridos irmãos, espero que esta jornada pelos manuscritos do Mar Morto tenha fortalecido sua fé e ampliado sua compreensão das raízes históricas de nossa fé. Deus não nos deixou sem evidências. Pelo contrário, Ele preservou estes tesouros antigos para que pudéssemos, em nossos dias, ter nossa confiança nas Escrituras reafirmada. Se este conteúdo edificou sua vida, não se esqueça de se inscrever no canal Entre o Céu e a Terra, deixar seu like e compartilhar com outros irmãos. Temos mais 2 vídeos que complementam perfeitamente este estudo: os profetas menores e suas profecias messiânicas, e a arqueologia bíblica, as evidências da existência de Davi. Assista-os para aprofundar ainda mais seu conhecimento da palavra. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, eu o convido agora a fazer essa decisão. Jesus é o cumprimento de todas essas profecias antigas. Ele veio, morreu em seu lugar e ressuscitou para lhe dar vida eterna. Aceite-o como Salvador hoje mesmo e procure uma igreja perto de sua casa para congregar com outros irmãos. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus. Este é João Lima, do canal Entre o Céu e a Terra. Até o próximo vídeo.